A graça e a paz a todos. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar neste momento. Senhor Deus, grande é o teu nome, digno de louvor, honra, glória e exaltação. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite, neste dia, de estarmos na tua casa e assim te cultuarmos, te engrandecermos e louvarmos o teu nome. Que teu nome seja engrandecido nesta noite, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor reine em nossos corações, que o Espírito Santo nos mova a sentir, ó Deus, a tua voz, o teu ouvir, o teu sentir, ó Pai. Abençoa todos os irmãos que se fazem aqui presentes. Abençoa todos os irmãos que estão ausentes. Aqueles que ainda não puderam chegar até aqui, os que estão chegando a caminho. Que o Senhor venha abrir as suas mentes, seus corações, e que assim eles sintam o desejo de estar em tua casa e te servir. Obrigada, Deus, por tudo. Ser com este culto. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Ainda continuando em pé, vamos cantar um hino do cantor cristão 411, nosso irmão Heleno. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos. O que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Ainda de pé, faremos a leitura bíblica alternada, baseada no livro de Isaías, capítulo 9, versículos de 2 a 6. Faremos a leitura bíblica alternada, dirigente e congregação. Amém? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Calma, houve ali
Congregação, nessa leitura não. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o certo do seu opressor, como no dia de Midian. Porque, todos vamos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Agora a igreja pode se sentar. Entoaremos, mesmo sentados, o hino do cantor cristão, número 28, Nasceu o Redentor. Divina,
Neste momento, faremos a dedicação de bens e vida e vamos fazer uma leitura bíblica, todos em uma só voz, baseada no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. A projeção. Amém? Vamos ler uma só voz. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Vamos entoar o hino de número 25, Tu és fiel, Senhor. Desfrutarei do
Neste momento teremos uma participação musical pelas crianças. Convidamos todas as crianças, tanto a do projeto, as crianças do nosso projeto Compaixão, como também as nossas crianças da igreja, a vir aqui à frente para a gente poder nos organizar. Pode vir. Vamos cantar bem lindo, como ensaiamos. Ele era um rei, Com todo o poder. com todo o poder, Bem lindo, criança. mas Do céu desceu, tornou-se. um bebê. Não foi em hospital, Não foi em hospital, tá? Nasceu no curral, só para salvar só pra salvar a minha você. a minha você. Olha a estrela, vem a estrela, anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, Cantem os anjos, tragam presentes, tragam presente. glória a Deus. De novo, ele era um rei. Ele era um rei, Com todo o poder, mas do céu desceu, o céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, foi em hospital, nasceu no curral, nasceu no curral, só para salvar só pra salvar a minha você. a minha você. Olhem a estrela, olhem a estrela, anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, Tragam presentes, tragam presentes. glória a Deus, pois já nasceu. Olha a estrela, anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Amém. Amém. Cantaram lindo as crianças. Faremos neste momento mais uma leitura bíblica responsiva, baseada no livro de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Congregação. Amém. Ouviremos agora a cantata de Natal.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Graça e paz a todos, amém? Amados irmãos, antes de iniciarmos a exposição da palavra de Deus, eu gostaria primeiro de agradecer ao nosso Deus pela vida de cada um dos amados irmãos e irmãs aqui presentes e comunicar também aos pais, principalmente do projeto, que as irmãs estarão indo com suas crianças ali para a sala ao lado, para que vocês possam desfrutar de um momento de comunhão conosco, onde nós estaremos trazendo a reflexão da palavra do nosso Deus. Então, as crianças estarão indo lá, ali para o lado, mas também eu digo, para nós mantermos aqueles que já têm uma idade um pouco maior lá no templo, para que possam se habituarem com a palavra do nosso Deus.
Como ia falando antes, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos pais e das mães que trouxeram seus filhos nesta noite para estarmos juntos louvando e glorificando a Deus. Que cada um de vocês se sintam bem-vindos em nosso meio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que este local onde vocês estão, lembrem-se, faz parte também da vida de vocês. E quando não estiverem aqui, vão fazer falta para todos nós. Tá? Da mesma forma também, nós saudamos nosso irmão Flósculo, nossa irmã Eliane, que estão lá em Tampa assistindo neste momento. Então, o irmão Flósculo, desde cedo que está ligando, pedindo o link dessa transmissão para poder, nesta noite, estar, mesmo que virtualmente, conosco, louvando a Deus e agradecendo a Deus por este momento que nós estamos vivenciando. Então, realmente é uma bênção, meus amados irmãos, podermos, nesta noite, isso é para vocês verem que as coisas estão se modernizando. Louvamos a Deus por isso. Aos poucos nós vamos aperfeiçoando e ficará cada vez melhor as transmissões dos nossos cultos, para que mais pessoas possam acompanhar juntamente conosco, independentemente de onde estejam nesse planeta. Amém? Eu os convido a abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 7, versículo 14. Mesmo estando projetado nas telas, eu acho importante nós manusearmos as nossas Bíblias, para termos intimidade com a palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Amém? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Texto simples para nós darmos início nesta noite, mas eu gostaria, meus amados irmãos e irmãs, de refletir com vocês hoje sobre o dia que nós estamos vivendo. Esse dia, essa época do ano que costuma ser tão feliz, geralmente tão alegre, tão festiva, esse em especial o dia de hoje que nós chamamos de o dia do Natal. Não é isso o dia de hoje? O que nós comemoramos hoje? A maioria ainda falou Natal. Mas se nós parássemos para pensar, meus amados irmãos, hoje é o dia que nós conversamos, nós nos alegramos, mas se nós parássemos para pensar, no dia de hoje nós costumamos, desde ontem na verdade, a ligarmos para as pessoas, para os nossos conhecidos, para os nossos familiares, para desejar um feliz Natal. Não é isso que nós geralmente fazemos todos os anos? Mas se nós parássemos para pensar, qual é o significado dessa expressão de votos de felicidade? Qual é o significado de ligarmos para as pessoas ou de olharmos para as pessoas e dizermos para elas, Feliz Natal? Pensem, os amados irmãos e irmãs, o que realmente passa pelo nosso pensamento? O que realmente passa pela alma das pessoas quando desejam às demais um Feliz Natal? Talvez desejos de boas festas? Creio que para a maioria seja isso, um Feliz Natal. Apenas boas festas. Para outros, talvez, o desejo de que essas pessoas recebam muitos presentes. Ou vocês acham que isso foi só as crianças que ficaram felizes nessa última semana? Para outros, talvez, o desejo é que esse dia 25 de dezembro seja diferente de todos os outros dias
do nosso calendário. Todos os outros 364 dias, às vezes de correria, de dificuldade, de muito trabalho. Outra coisa que me chama a atenção nesse dia é quando as pessoas tentam explicar o que é o Natal. Alguns dizem, por exemplo, que o Natal é tempo de refletir, tempo de sonhar, tempo de celebrar, de repartir, de compartilhar. Outros dizem que é tempo de agradecer, de renovar esperanças e por aí vai. O Natal pode ser tudo isso. Porém, nenhuma dessas coisas tem por si só relação com o verdadeiro Natal. Mas nós praticamos e fazemos e falamos isso ano após ano, sem pararmos para pensar qual é esse verdadeiro significado do Natal. O que significa realmente essa data? Para a maioria das pessoas, o Natal é apenas um sentimento vazio, desprovido de qualquer conteúdo concreto. E essa é a realidade que nós estamos vivenciando. Alguns até compreendem que o Natal tem alguma relação com Jesus. Mas, de que Jesus nós estamos falando? Isso é importante nós pensarmos. Quando nós observamos como as pessoas falam de Jesus, como as pessoas tentam explicar o nascimento desse Jesus, é como se fosse um Jesus genérico. Talvez aquele do altar do Deus desconhecido dos atenienses, que Paulo vai falar com eles lá em Atos capítulo 17, versículo de 22 ao 31. Abram suas Bíblias, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 22 ao 31. Paulo, ao se deparar com os atenienses, e vendo que eles tinham um Deus que eles adoravam, mas não sabia quem era. Era um Deus genérico, era um Deus que não tinha descrição, era um Deus que não tinha presença na vida das pessoas. Era literalmente um Deus desconhecido. E amados irmãos e irmãs, nos nossos dias, é esse Deus desconhecido que a maioria de nós temos celebrado. Atos capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Amém? Iremos ler do 22 ao 31. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é praticamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também
somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação de homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Esse é o Cristo que nós precisamos conhecer. Esse é o Cristo que nós precisamos celebrar neste dia. E quando eu falo neste dia, não estou me referindo apenas a hoje, mas a todos os dias que nós estivermos celebrando o Natal. O Cristo, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, que provém para cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos. E por que isso é importante de nós retomarmos este sentido? Porque ano após ano, o Natal tem tomado um rumo muito distante dos propósitos de Deus. As nossas celebrações estão desprovidas de Deus, estão longe de Deus. Por exemplo, pensem os amados irmãos e irmãs, quando se fala em Natal, geralmente vem à mente das pessoas o seguinte: a primeira coisa com que as pessoas se preocupam, o presépio, montado no canto da sala, com miniaturas que retratam os fatos daquela noite em Belém. As pessoas estão preocupadas em montar seus presépios bem coloridos, com os pastorezinhos, com os anjos. Se preocupam com a manjedoura, os animais, de colocar seus bonecozinhos de Maria, José e o menino Jesus deitado em cima daquela pequena manjedoura. Ou talvez outros se preocupam com a árvore bem decorada, bem enfeitada, com diversas bolas coloridas, sinos, estrelas. Para muitos, eu já ouvi várias pessoas dizerem que não conseguem imaginar o Natal sem uma casa bem decorada, sem uma bela árvore de Natal no meio da sala. Para outros, o verdadeiro significado do Natal tem a ver com um tal de Papai Noel. E esse eu acho mais impressionante. Geralmente um homem que mora num lugar bem distante, lá para o Polo Norte, e que na noite de Natal sai com seu trenó, sendo conduzido por renas que voam, e circula todo o planeta distribuindo presentes e satisfazendo os desejos das pessoas. E quantas vezes nós ensinamos para os nossos filhos que o personagem mais importante do Natal é quem? Papai Noel. E vamos instruindo os nossos filhos nessas fantasias que são distantes da realidade e da vontade de Deus. Para outros, talvez, Natal são apenas os votos de Feliz Natal, que não expressam o desejo nenhum da realidade, que não tem sentimento nenhum de verdade naquilo que nós falamos. Outros talvez são preocupados com a troca de presentes. Para muitos Natal é isso, dia de presentes, e não é à toa que o comércio se agita nessa época do ano. Não é à toa que muito dinheiro é investido em propaganda na TV, no rádio, na internet nesse ano. Eles fazem de tudo, promoções para que nós possamos comprar mais, de eletrodomésticos a TVs, descontos que são anunciados em bebidas, em comida. Mas quando nós observamos essas propagandas, nada ou quase nada se fala a respeito de Jesus. Os interesses do Natal giram em torno de outras coisas, não em torno do nascimento do Filho de Deus.
nem nas nossas casas. E aí está o problema. Nós nos esquecemos, porque a maioria de nós nessa época está preocupado apenas com a reunião da família. Parentes que há muito tempo não se viam, deslocam-se de diferentes lugares para a confraternização familiar. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com isso. O centro dessa reunião, que deveria ser Cristo, Filho de Deus, passa a ser o banquete ou a ceia. E é imprescindível, diz algum, na noite de Natal tem que ter o quê? Peru. Não é Cristo, é peru. E até nos nossos lares, muitos de crentes, muitos cristãos hoje, na noite de Natal, estão apenas preocupados em se fartar em uma mesa repleta de pratos diferentes e saborosos, adornado com muitas frutas, sobremesas requintadas. Ou não é essa a realidade da maioria das nossas casas nessa época do ano? Mesmo aqueles que não podem preparar uma mesa bem aprimorada, dispõem do melhor que podem para realizarem essa festa. Porque o que importa é a festa. O importante é que tudo isso esteja pronto para receber de melhor maneira possível os presentes e os parentes que se sentarão à mesa para comer, conversar e desfrutar de bons momentos de paz quando é possível. É tempo de conceder uma pausa para o trabalho, de dar trégua para as diferenças, de fazer as pazes, esquecer as brigas familiares. Esses momentos passados juntos ao redor da ceia natalina são apenas bons momentos e bonitos momentos. Alguns marcantes, é verdade. Mas, meus amados irmãos, são vazios. Não têm significado. Não trazem nenhuma mudança. Não trazem nenhuma alegria, não alegria verdadeira, não alegria duradoura. As músicas, os enfeites, os presentes, as comidas. No dia seguinte tudo isso passou. E o que fica é apenas o desejo de aguardarmos a próxima festa. E ela vem logo em seguida. Porque em seguida nós preparamos tudo de novo, porque nós temos que celebrar o quê? O ano novo. Quando passa ano novo, para a maioria das pessoas já começam a se preparar, porque logo em seguida vem o quê? Carnaval. Quando passa o carnaval, que começam a pagar as dívidas, já estão que se preparar, porque em seguida vem São João. E assim a vida continua, nesses ciclos de festa, de comilança, e o tempo passa, e nós não compreendemos o verdadeiro significado do Natal. Eu os convido nessa noite para vermos o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz sobre esse dia. Qual o verdadeiro significado do Natal que nós deveríamos estar comemorando? Esse não é um dia qualquer. Por isso não pode, não deve ser comemorado como um dia qualquer. Esse é o dia em que nasceu o Filho do Deus vivo. O dia em que se comemora talvez a maior festa do mundo. Embora se conheça tão pouco sobre o aniversariante desse dia. É uma festa de aniversário onde a maioria das casas o aniversariante não participa. E qual o sentido de comemorarmos uma festa de aniversário sem conhecer o aniversariante? Precisamos entender, meus amados irmãos, que essa festa precisa sim ser comemorada, mas ser comemorada com consciência, sabendo o que nós estamos fazendo, sabendo por que nós estamos nos alegrando.
não apenas celebrando como o mundo celebra. E para termos uma compreensão, um vislumbre daquilo que Deus preparou para nós nesse dia, nós precisamos compreender o que Deus tem prometido que aconteceria nesse dia. A leitura inicial que nós fizemos, Isaías 7,14, Deus começa através do seu servo, fazendo séculos antes de Jesus nascer, uma promessa para o seu povo. E Deus diz através de Isaías, conforme nós lemos: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ora, amados irmãos, qual é o significado do Natal? É Deus conosco. Mas as nossas festas de Natal, Deus tem estado conosco? Deus é o centro mesmo de nossas festas e celebrações? Alguns séculos depois desta promessa, o anjo Gabriel foi enviado a uma jovem chamada Maria e lhes traz uma mensagem muito interessante. Lucas registra isso lá no capítulo 1, versículos do 28 ao 33, quando a palavra de Deus nos diz: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Ora, irmãos, no anúncio do anjo Gabriel a Maria, ele disse sobre Jesus o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Atentem para este fato que o anjo disse a Maria. Não estava nascendo apenas uma pessoa no mundo. No nosso mundo hoje nasce centenas de milhares de pessoas por dia. O nosso mundo hoje já tem 8 bilhões de pessoas, mas nenhuma dessas é semelhante àquele menino que nasceu um pouco mais de 2000 anos atrás. O anjo estava dizendo que Maria daria à luz não uma criança apenas, mas o próprio Filho de Deus. E é isso que nós precisamos entender. O Cristo que nós celebramos no Natal, ele é o próprio Filho de Deus. Ele não é uma criança qualquer, e não pode ser comemorado esse dia como um dia qualquer. Não podemos perder de vista nem por um momento sequer que a festa do Natal tem tudo a ver com o nascimento do Filho de Deus. E esse é o motivo para nós nos alegrarmos. Não porque é um dia de festa para nós comermos e bebermos, mas porque é o dia que Deus marcou para que o seu Filho nascesse e vivesse em nosso meio. O salmista, no Salmo 2, no versículo 7, nos diz o seguinte: o Senhor Deus fala: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado do Pai, ele é filho de Deus e mesmo assim habitou conosco, com propósitos específicos. Qual era esse propósito de Deus? Para que enviasse o seu Filho Jesus, para que ele estivesse conosco. Ou se nós pensássemos, como nós teríamos certeza de que este menino verdadeiramente é o Filho de Deus? Porque o próprio Deus falou do céu para que multidões pudessem ouvir que ele não era uma pessoa qualquer. O próprio céu se abriu, com multidões podiam ver e ouvir o que Mateus registra no capítulo 3, no versículo 16 e 17, quando ele nos diz:
Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não era apenas um homem dizendo que aquele menino era o Filho de Deus, mas quando ele cresce, estava perto dos seus 30 anos, que é batizado por João, o próprio céu se abre e desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, de uma forma visível que as pessoas puderam ver e ouvir a voz do próprio Deus, confirmando que aquele era o seu filho. Mas, amados irmãos, muitas vezes nós sabemos isso, mas não conseguimos compreender no nosso coração esse significado. E quando às vezes as pessoas nos perguntam, nós ficamos sem ter uma resposta definida. Esse, infelizmente, não é um privilégio só nosso. Os apóstolos também não sabiam dar essa resposta para o próprio Jesus. Mateus também nos registra isso lá no capítulo 16, do versículo 13 ao 17, que nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Se alguém nos perguntasse hoje, da mesma maneira que Cristo indagou aos seus discípulos: quem é Jesus? Será que nós estaríamos prontos para respondermos e convencermos as pessoas? Será que nós temos essa convicção verdadeira em nosso coração para quando falarmos, as pessoas veem em nós sinceridade e sabermos que nós acreditamos naquilo que nós estamos falando? Sabe por que isso é importante nós termos, meus amados irmãos? Porque esse texto narra a maior revelação que o mundo ouviu. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós comemoramos o Natal, não podemos permitir que o envolvimento com os preparativos, com os festejos e uma série de coisas possam produzir em nós um sentimento de completo esquecimento daquele que é o verdadeiro significado do Natal. E principalmente, qual a razão de o Natal existir? O que você tem celebrado neste dia? Aí nós vamos dizer o Natal. E alguém vai perguntar para nós: certo, o Natal, e o que é o Natal? Aí nós vamos dizer o aniversário de Cristo. Certo, e o que isso significa? Quando nós temos crianças, não é assim que as crianças ficam nos indagando? É uma pergunta atrás da outra. Às vezes a gente mal termina uma, ela já vem com outra pergunta. E às vezes as crianças nos fazem pergunta e nós não sabemos nem responder. Imagine alguém nos questionando sobre o significado do Natal. Lucas vai nos dar um significado que nós precisamos compreender. Lá no capítulo 2, no versículo 11, quando ele nos diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Esse é o verdadeiro significado do Natal. É o nascimento do nosso Salvador, o Cristo de Deus, o nosso Redentor. Por isso nós devemos celebrar. Não só porque é dia de festa, mas mesmo assim alguém pode lhe perguntar: e por que Jesus nasceu? Nós precisamos ter essas respostas. Precisamos compreender que Jesus nasceu para trazer vida, e vida em abundância, como ele mesmo afirma lá em João capítulo 10, versículo 10, na parte B, que nos diz: eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Irmãos, nós temos vida hoje, mas não é em abundância. Nossa vida hoje é triste, é sofrida, é dolorida. Se vocês não vivem com tristeza, vivem geralmente com dor. Se não vive com dor, vive com dificuldades. Mas não é uma vida de abundância, não é uma vida de satisfação plena. E precisamos compreender que Jesus nasceu para que isso mudasse, para fazer as coisas diferentes, para trazer esperança, para nos reconciliar com Deus o Pai. E o Natal deve ser para mim, para você, para todo mundo, a comemoração pelo fato de Deus ter se lembrado de nós e enviado o seu Filho para nos salvar, para restaurar a nossa comunhão com o próprio Deus, para nos dar vida e vida eterna. E sabe por que Ele fez isso? Não é porque nós merecemos, de maneira nenhuma. Não é porque nós somos bonzinhos. Ele fez isso por amor. E abram aqui um parêntese: este amor não é o amor que se propaga no mundo, porque o amor do mundo ele é feito de interesses. O mundo não conhece o amor de Deus. O mundo conhece troca de favores. Nós amamos as pessoas porque as pessoas fazem algo por nós. No dia que ela deixar de fazer algo por nós, nós deixamos de amar. Mas o amor de Deus é diferente. Ele nos amou não porque nós podemos fazer nada por Ele. Ele nos amou simplesmente porque partiu dele esse sentimento. O que nós sentimos é apenas um reflexo do verdadeiro amor de Deus. Porque o verdadeiro amor de Deus, meus amados, é um amor sacrificial. É aquele amor que Ele se entregou por nós sem pedir nada em troca. E sabe por que Deus não pediu nada em troca? Porque nós não temos nada para oferecer a Ele. Absolutamente nada. João explica esse amor lá no capítulo 3, no versículo 16. Eu creio que a maioria de nós conhece esse versículo decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja um ponto interessante: há uma condicional para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. A vida eterna não é para todos, é para aquele que crer. Se você não crer, sinto muito, não estará dentro da promessa de Deus, porque ela é para aquele que crer. Por que isso é importante nós compreendermos? Porque muitas vezes nós nos sentimos tão especiais. Às vezes nós temos saúde, trabalho, casa, comida, e não estamos nem aí preocupados em entender dessas coisas. Muitos dizem: quando eu for velho eu me preocupo com isso. Quando eu tiver tempo eu me preocupo com isso. Mas há um motivo pelo qual Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. E não esperou. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 nos diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe por que Cristo veio? Para nos salvar.
a nossa alegria de celebrarmos o Natal, deveríamos de celebrar a nossa salvação. Imaginem você, já viu aqueles programas de TV sobre um sequestro? Em que a polícia trabalha, investiga e mobiliza-se milhares, às vezes dezenas de policial. Quanto mais a mídia se divulga, mais recursos é colocado, mais homens é colocado à disposição para salvar a vítima dos seus sequestradores. Neste mundo, todos nós vivíamos sequestrados. O nosso sequestrador, o pecado. O problema é que muitos de nós, mesmo depois de libertos do nosso pecado, ainda vivemos a síndrome de Estocolmo. Essa síndrome diz, ou ela trata de um sintoma daqueles que passaram pelo cativeiro e que mesmo depois de serem libertados do cativeiro, ainda são apaixonados pelos seus algozes, são apaixonados pelos sequestradores. Se pudessem, voltava para o cativeiro para continuar ali vivendo debaixo do jugo dos seus sequestradores. É para nos livrar deste desespero de nossa existência que Cristo veio para nos libertar, nos dando vida completa e livre de nossos pecados. Jesus nasceu não para libertar a todos, mas para libertar as ovelhas, os seus filhos perdidos de Deus. Mateus, no capítulo 15, versículo 24, nos diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que nós queremos neste Natal sermos encontrados por Cristo Jesus? Sermos verdadeiramente libertos por Cristo Jesus? Irmãos e irmãs, a maior dificuldade para se libertar uma pessoa não é do cativeiro, mas é da prisão intelectual que nós nos colocamos. Às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa vida, tão acomodados com aquilo que nós estamos vivendo, que nós não aceitamos sermos libertos daquele mundo, daquela opressão que nós estamos. Estamos tão aconchegantes ali, tão aconchegados, que nós não queremos uma vida melhor. E é para isso que Cristo veio. Eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo para vocês que Jesus deve ser a razão do nosso Natal. Esqueça o peru de Natal. Esqueça as decorações. Esqueça o velho do saco nas costas. Lembrem-se de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós. Sem Ele, essa data não passa de um acontecimento festivo que não produz nenhum sentimento duradouro, nem de alegria, nem de paz. Sem Ele, sem Jesus, o Natal não tem poder para transformar vidas, não tem significado. Essa data que nós chamamos de Natal só tem razão de ser se Cristo Jesus for a pessoa principal, o convidado de honra na nossa casa neste dia de celebração. Recebido com sinceridade, com intensidade, com conhecimento e com verdade. Como podemos viver essa data com toda essa intensidade? Entendendo que o Natal bíblico é aquele no qual todas as coisas são feitas por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Esse é o verdadeiro Natal que agrada a Deus. É semelhante ao primeiro Natal da história. E vocês sabem como foi o primeiro Natal da história? Todos prostrados diante do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o verdadeiro Natal. Quando nós conhecemos que a festa não é para nós, nós apenas celebramos junto com o Senhor dos Senhores, cada um de nós prestando-lhes reverência com sentimentos de adoração, de gratidão, dando-lhes toda honra, glória e louvor pelos dias que Ele nos concede neste mundo
e quando nos chamar para a eternidade, pelos séculos dos séculos. Que neste Natal, Jesus seja o maior presente que vocês vão receberem. Esqueçam todos os outros passam, Jesus não. Ele tem que ser o motivo de sua alegria, ele tem que ser o centro de sua comemoração, ele tem que ser a direção que você seguirá a partir de agora. Que esta data tenha em sua vida um significado totalmente diferente. E principalmente que você possa compartilhar com as pessoas à sua volta o verdadeiro significado desse dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu para nos libertar do nosso cativeiro. E precisamos fazer isso com a compreensão correta do Natal. Porque quando nós tivermos a compreensão correta, nós podemos declarar, conforme Judas faz em sua carta, no versículo 25, quando Judas nos diz: ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e todo motivo da nossa alegria. E a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, que vocês possam ter um feliz Natal, tendo Cristo Jesus como centro de suas vidas e desta celebração. Amém? Eu os convido a se colocarem mais de pé, curvarem suas cabeças. Os irmãos que irão logo em seguida também cantar mais uns louvores ao nosso Deus, que possam já estar presentes aqui na frente. Enquanto isso, eu convido todos os demais a curvarem suas cabeças para nós orarmos a Deus. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança presente nesta celebração, Senhor. Sejam aqueles que estão fisicamente conosco, sejam aqueles que estão virtualmente assistindo essa transmissão, que cada um, ó Deus, tenha sido tocado com a Tua palavra, Senhor. Que cada um possa compreender que o motivo da nossa celebração é nos alegrarmos por Cristo Jesus, nosso Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, nós te clamamos que Tu nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê, ó Deus, motivos para continuarmos celebrando a Ti. Motivos para continuarmos alegres na Tua presença. Esse motivo, ó Deus, não é ouro, não é prata, não é dinheiro, mas esse motivo é Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Te clamamos, ó Deus, que a semana que se inicia, Senhor, possa ser uma semana de paz, de alegria, que Teu Espírito possa proteger cada um dos Teus servos aqui presente, para que possamos continuamente estarmos na Tua presença, nos alegrando, Te louvando e Te exaltando. Por tudo isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, teremos mais alguns louvores e logo em seguida estaremos despedidos para os nossos lares em Cristo Jesus.
Aleluia.